A seguir, Jornal Futura. Olá, segunda-feira, 7 de setembro de 2009. Dia em que nós comemoramos o aniversário de nossa independência de Portugal e assumimos a responsabilidade de construir uma república, inspirados em ideais que deflagraram a Revolução Francesa em 1789 e influenciaram os movimentos libertários daquela época. E como anunciamos na semana passada, hoje damos um passo importante no jornalismo do Canal Futura. Temos uma nova identidade visual e aqui um novo cenário, simples e com mais espaço, o que vai permitir edições mais ágeis. Foi um trabalho que envolveu por meses uma equipe grande de profissionais. O resultado é um cenário de fácil montagem, funcional. Aí você vê nossa equipe de estúdio logo cedo montando toda a estrutura, que é feita de madeira e acrílico, cuidando de cada detalhe. Aí o momento em que o antigo cenário é retirado. Em pouco mais de 2h30, com muito capricho, afinação de luz, tudo ficou pronto. E o mais importante, vamos seguir desenvolvendo um jornalismo voltado para a cidadania, para as questões de nossa educação, da saúde, da cultura, inclusão social, sempre informando, prestando serviço e cada vez mais próximo de você. Participe das nossas edições sugerindo temas para as reportagens, faça perguntas ao vivo para os entrevistados aqui no estúdio ou mesmo por meio de mensagens para o nosso e-mail jfutura@futura.org.br. Nós contamos com a sua participação. Nesta edição de estreia você vai ver o desafio de reduzir violência contra crianças e adolescentes que ocorre dentro de casa. A escola que soube, com a participação de todos, reverter um quadro adverso e se tornar referência pedagógica. Em Maceió, o centro cultural que nasceu de uma ocupação de um prédio público. Jornal Futura, jornalismo, cultura e cidadania. Especialistas concordam que medidas repressivas não são suficientes para reduzir a violência na escola e defendem que toda a comunidade seja convidada a pensar em estratégias para enfrentar o problema, porque a construção de uma cultura de paz e de direitos requer diálogo e respeito entre todos. Veja o exemplo de uma escola em São Paulo que conseguiu reverter uma situação complicada e se transformar em modelo. É no Parque do Peruche, periferia da cidade de São Paulo, que fica a Escola de Ensino Fundamental Comandante Garcia Dávila. E até metade dos anos 90, ela era conhecida por um apelido. A escola tinha um apelido que definia claramente, era o Maloquinha. Ela tinha esse apelido porque era uma escola muito feia, suja, quebrada, as pessoas não gostavam daqui, os alunos não se sentiam bem, o ambiente era horroroso, né? Você tinha aqui assalto, você tinha violência, todo tipo de situação. Portanto, era um alvo de gozação no bairro, ninguém gostava da escola. Frente a essa realidade, a direção assumiu o compromisso de mudar a situação da escola. O prédio foi reformado e a manutenção da limpeza se tornou prioridade. Foram criadas salas para apoio pedagógico e turmas de reforço. A partir daí, foi preciso envolver professores e estudantes. Acho que a palavra-chave é o diálogo, né? Então, esse aluno ele entra aqui no primeiro ano e vai passando, vai chegando aqui até a oitava, sempre com muita conversa, muito diálogo com ele e com a família. E as mudanças trouxeram resultados. Em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB da escola para os anos finais, foi de 4,8, enquanto a média das escolas no município de São Paulo ficou em 3,8. Muita coisa mudou, mas a equipe de coordenação permanece unida há 12 anos. Para uma escola ter sucesso, precisa de uma equipe gestora que permaneça por um tempo determinado juntos, com os mesmos objetivos e fins, né? Eu penso de uma forma, os outros componentes do grupo pensam de forma diferente, mas na hora de agir nós temos que agir de uma forma coesa, né? Então essa questão da unidade é muito importante. Atualmente, a escola tem 980 alunos de ensino fundamental e no período livre, eles participam de atividades como a aula de canto. Muitas escolas são só você entra na escola, você faz as aulas e só isso. Aqui não, aqui tem judô, karatê, capoeira, futebol. A música tem o coral
e também tem violão. Então é bastante coisa, dá estímulo a mais para vir para a escola. A gente acaba abrindo a nossa cabeça para um universo maior. Durante os finais de semana, a escola é aberta para receber eventos da comunidade e atividades esportivas. Eles percebem que aqui a escola é um polo de lazer, aqui no bairro não tem muita opção de lazer, muitas opções para esportes. Então eles veem a escola como fazendo parte da casa deles e eles cooperam muito para manter a escola, né, um espaço agradável, um espaço, que vamos dizer, pacífico, né, sem violência. O time de basquete reúne estudantes de várias escolas do bairro. Já venceu campeonatos intermunicipais. É bom, né? A gente pensa como um ganhador. A gente aprende, né, a ser todo mundo colegas, né? A gente aprende a jogar em parceria e muitas outras coisas. O pessoal tinha uma mentalidade aqui que tinha que fechar a escola. E a nossa mentalidade tinha que abrir, mas abrir com responsabilidade e educando. Foi a partir do diálogo com os alunos que a gente começou esse trabalho. No segundo momento a gente conseguiu a adesão da equipe de apoio, os agentes escolares, e devagar a gente foi envolvendo toda a comunidade, pais, alunos e professores, até chegar no que a escola é hoje, uma escola que ela tem uma qualidade didática, pedagógica, tem um nome, tem uma estrutura ética, estética muito bacana, é uma escola que ela foi construída a partir da sua própria realidade. No Rio de Janeiro é inaugurado o Colégio Arthur da Távola, que tem entre as suas principais metas corrigir um outro problema grave da educação brasileira, a distorção idade-série. Para colocar isso em prática, será usado o projeto Autonomia, que acelera os estudos de alunos dos ensinos fundamental e médio por meio do telecurso da Fundação Roberto Marinho. Os índices de repetência são altos no Brasil. No ensino fundamental, de cada 100 alunos, 25 estão cursando a série adequada à idade. E no ensino médio, 51, ou seja, mais da metade. No Rio de Janeiro, a situação é mais grave do que a média nacional. De cada 100 alunos no ensino fundamental, 40 têm idade superior à série que cursam. E no ensino médio, de cada 100, 60 estão com estudos em atraso. Para que os jovens concluam os estudos em menor tempo, foi criado o Projeto Autonomia, uma parceria da Fundação Roberto Marinho com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que usa a metodologia do telecurso. O Projeto Autonomia permite que jovens que estão enfrentando essa dificuldade concluam o ensino médio em 1 ano e meio, o ensino fundamental em 1 ano e todo o material didático, todo o material pedagógico baseado em multimídia foi preparado para a realidade desse jovem. Hoje a gente já observa os alunos concluindo o primeiro módulo com resultado excelente, já iniciando o segundo módulo, e a expectativa é que aconteça no Rio de Janeiro o que acontece já em outros estados brasileiros. O resultado é excelente. Agora, mais alunos serão beneficiados. Foi inaugurado na zona oeste do Rio o Colégio Estadual Jornalista Arthur da Távola, o primeiro a adotar totalmente a metodologia do Projeto Autonomia. Eu já estava super emocionada com a homenagem em si, antes de vir para cá, sabendo que essa homenagem prestada a ele como jornalista e como educador, né? Eu acho que une justamente as duas coisas que eram fundamentais na vida dele. Mais importante do que a homenagem ao nome do meu pai é a gente estar abrindo uma escola. E você vê isso, uma escola tão bonita, num país que está necessitando tanto de educação. Eu acho que isso aí é que faz o coração da gente bater forte, o olho ficar cheio de lágrimas. Eu garanto que meu pai estaria feliz com essa homenagem. E qual é a diferença aqui? A diferença aqui, eu digo para eles, que aqui eu não tenho no meu vocabulário a incerteza, a dúvida, o será. Eu tenho a certeza da vitória, eu tenho a certeza de que eles vão conquistar. Agora um intervalo e a gente volta já. Em instantes, grande parte da violência contra a criança e adolescente ainda acontece dentro de casa. Jornal Futura, jornalismo e cidadania. São pais e mães que mais agridem e violam os direitos das crianças e adolescentes. A informação consta no relatório da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Nossa equipe de reportagem foi ao município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde a maioria das denúncias ocorre por abandono ou por problemas na convivência familiar.
Este Conselho Tutelar de Nova Iguaçu recebe uma média de 50 pessoas por dia. Aqui são feitas denúncias de violações contra os direitos de crianças e adolescentes. Geralmente a demanda que chega aqui é quando um desses direitos são violados, né? Referente à escola, referente a estar fora do colégio, casos de abuso, de maus tratos, de espancamento, né? Casos de negligência, de abandono. A principal violação que foram encaminhadas para os conselhos tutelares foi relacionadas a convívio familiar e comunitário, onde a principal era de inadequação do convívio familiar. E o espaço que maior teve violações foi o espaço da residência, da casa do menor. Uma pesquisa feita no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, revela que 31,2% das denúncias são motivadas por abandono ou por problemas na convivência familiar. 24,5% dos encaminhamentos são por abusos e violações da liberdade, respeito e dignidade. 64% das crianças e adolescentes atendidas pelos conselhos tutelares estão matriculadas em escolas. Isso acho que pode se repetir em vários municípios, não só em Nova Iguaçu, mas em vários outros municípios. Muitas das vezes, os filhos envolvidos com drogas, né, prostituição, enfim, evadem várias vezes de casa, porque nessa casa há muito conflito. Então essa família está doente, então tem que ser tratado num todo. Grande parte dos violadores foi a mãe, mas uma coisa que é interessante a gente perceber que é o familiar, na verdade, um dos maiores violadores contra a criança. Procure ajuda, né? Esse é o primordial. Não tentar ela mesma resolver a situação, abafar, esconder, porque isso não vai ajudar de forma nenhuma, porque a criança ela já foi traumatizada, ela já sofreu o trauma daquele abuso. Bom, e para ajudar no combate à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, você pode ligar para o Disque Denúncia. O número é 100. O serviço funciona inclusive nos finais de semana e feriados e as denúncias são encaminhadas aos órgãos competentes em até 24 horas. E o melhor, a ligação é gratuita. A gente inaugura agora este espaço no novo cenário de Jornal Futura, conversando com a advogada Michele Gueraldi. A Michele, ela foi relatora, foi coordenadora executiva, né, do projeto de relatoria sobre os direitos da criança no Brasil pela ANSED, a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Bom, qual é o primeiro passo para que se possa enfrentar o problema da violência doméstica? Olha, o enfrentamento à violência doméstica depende, infelizmente, de medidas a longo prazo, a médio e longo prazo, né? É claro que as denúncias, elas acontecem, há um número muito maior de notificações de casos de violência contra a criança hoje em dia, principalmente no ambiente doméstico. O LACRE, que é o Laboratório de Estudos sobre a Criança da USP, da Faculdade de Psicologia em São Paulo, eles desenvolveram um estudo em que eles demonstram, né, de forma progressiva, desde 96 até 2007, enfim, a evolução dos casos de notificação, né, tanto feitos a instituições públicas quanto privadas dos diversos tipos de violência cometidos contra a criança. E mostra que tem crescido. Mostra que tem crescido bastante, né? Foram pesquisados quase 160 mil casos. Então, de qualquer maneira, quer dizer, para que você consiga mudar essa cultura, erradicar mesmo a punição corporal, o constrangimento, todos os tipos de violência que são, enfim, né, infligidos contra a criança, você tem que procurar, primeiro conscientizar, informar, sensibilizar a população, né, sobre o que é isso, para que todo mundo se veja, enfim, que as pessoas possam até perceber na sua própria conduta, enfim, né, formas de violência que talvez elas estejam cometendo contra seus filhos, sobre crianças que estão sob a responsabilidade delas. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo. E discutir sempre o assunto, né? Quer dizer, foi aí que a gente conseguiu chegar na evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Exatamente. Ele, por si só, consegue garantir, consolidar os direitos das crianças? Olha, ele consegue consolidar, mas a garantia, ela depende de quê? Da aplicação da lei, né? Como de qualquer lei. E a aplicação da lei, ela não é feita, a gente pensa sempre, né, que o juiz aplica a lei e que nós não, né? Mas todo mundo aplica a lei no dia a dia, nas relações sociais, nas relações privadas. E quando você fala de violência contra crianças, a gente está falando dos direitos humanos, está falando dos direitos humanos da criança, dos direitos fundamentais da criança. Então, é importante que
não só o estatuto, mas toda a legislação é de proteção à pessoa, inclusive a criança, né, que é uma pessoa, um grupo em situação de vulnerabilidade, por ser uma pessoa em desenvolvimento em todas as dimensões. Então é importante que todo mundo incorpore, entenda, discuta, reflita sobre quais são os princípios que essa lei proclama, para que ela saia do papel, que é como se fala, né? Quais são os riscos, Michele, de continuar com essa cultura de que apenas uma palmadinha não tem problema? Pois é, essa cultura ela é complicada, porque a palmada, né, ela pode... Não é a palmada, porque geralmente existe até uma lei, um projeto de lei da deputada Maria do Rosário, que está tramitando no Congresso Nacional, para modificar o Código Civil e o Estatuto da Criança e Adolescente, em relação à aplicação de punições corporais, né? Porque hoje em dia são admitidas as punições moderadas, e são apenas punidas as punições imoderadas, sendo que a lei ela não define o que seria essa punição moderada, punição imoderada. Então, assim, a palmadinha, ela estaria nessa... Enfim, nesse grupo de punições moderadas. Mas a ideia não é assim, você diminuir a importância da punição corporal, dizendo assim, é só uma palmadinha. Porque uma palmadinha realmente pode não ter, talvez gerar grandes danos para a criança. Mas por que palmada, entendeu? Por que não o diálogo? Por que não outras formas? Isso, né? Exatamente. Michele, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada por ter vindo aqui, viu? Bom, e a gente lembra que as crianças abandonadas são encaminhadas para abrigos e só quando a justiça considera que elas não têm mais condições de viver com a família é que ficam disponíveis para adoção. E é sobre a nova lei da adoção que o Jornal Futura vai tratar na próxima quarta-feira. No estúdio, um especialista vai responder dúvidas. Desde já, você pode enviar sua pergunta para o e-mail jfutura@futura.org.br. Aproveite e mande também sugestões de assuntos que você gostaria de ver em reportagens nossas. A gente faz mais um intervalo e volta já. No próximo bloco, prédio público abandonado virou centro cultural em Maceió. Jornal Futura, jornalismo, cultura e cidadania. As doenças que afetam os pulmões. A maioria está associada ao tabagismo. O cigarro provoca bronquite crônica, efizema pulmonar, câncer. No quadro de saúde desta semana, nós vamos mostrar o exemplo de pessoas que, depois de anos, mudaram hábitos e são recompensadas com mais qualidade de vida. 3 vezes por semana, a aposentada Silvia vem a este centro de reabilitação. A caminhada na esteira e os exercícios musculares fortalecem os pulmões e ajudam a combater dificuldades respiratórias. Falta de ar e cansaço. Subir escada em hipótese alguma. Silvia sofre de doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC é a 5ª maior causa de mortes no Brasil. Um mal que afeta 15% dos adultos com mais de 40 anos, ou quase 8 milhões de pessoas. Existe uma lesão do pulmão que causa uma dificuldade ventilatória. Isso quer dizer o quê? Falta de ar. E essa falta de ar é progressiva e que vai impedir a pessoa de fazer suas atividades até da vida diária, como subir uma escada, tomar banho sem se cansar, ter relações sexuais. E ele é obrigado a tomar medicamentos e também a fazer exercícios especializados. E a principal causa desta doença é o fumo, um hábito que Francisco iniciou na adolescência. Quando eu tinha 17, 18 anos, a ideia naquela época é que o cigarro, ele dava masculinidade, ele fazia o jovem ser mais maduro. Depois de fumar por 50 anos, ele conheceu os problemas causados pelo cigarro. Primeiro foi um enfisema pulmonar e, em seguida, o diagnóstico de um câncer, que provocou a retirada de 2/3 do pulmão direito. Que diferença faz ter um pulmão saudável? Eu acho que é 100% diferente, né? Eu corria, eu jogava futebol com meus filhos, eu subia escada rápido, eu fazia todos os movimentos, carregava peso. Hoje eu estou limitado. Silvia aderiu ao tratamento, largou o cigarro e tem percebido a melhora em hábitos simples. Estou fazendo exercício sim, tá? Estou subindo escada sim. Os pulmões são os principais órgãos do nosso sistema respiratório.
Localizados no interior da cavidade torácica, eles abastecem o sangue de oxigênio que é levado para as células do corpo. O pulmão ele acumula ar e 20% do ar é oxigênio. Então toda vez que eu preciso fazer um exercício, que eu tenho que respirar mais, eu tenho mais ar no pulmão para fornecer o oxigênio ao sangue. Doenças virais como o resfriado e a gripe são os problemas mais comuns a atacar o sistema respiratório. Outra complicação frequente é a asma, que atinge 2 em cada 10 crianças brasileiras. Ficar atento a alguns fatores de risco pode ajudar a prevenir estas e outras complicações pulmonares. Para manter o pulmão saudável no dia a dia, seria evitar locais poluídos, evitar fumar, evitar estar em locais em que há partículas e gases tóxicos, como em algumas indústrias. Então, fazer exercício é essencial, seja ele um doente de pulmão ou seja um indivíduo saudável. A maior parte das doenças que afetam os pulmões são provocadas pelo tabagismo. O fumo é responsável por 90% dos casos de tumor maligno de pulmão. E o cigarro também prejudica as pessoas que convivem com quem fuma. Estudos já comprovaram que filhos de fumantes têm até 3 vezes mais chances de desenvolverem doenças respiratórias do que crianças com pais que não têm o hábito de fumar. Agora a gente vai até o Nordeste. Foi também em busca de uma qualidade de vida melhor que moradores de um bairro de Maceió, em Alagoas, ocuparam um prédio abandonado e lá criaram um espaço para a cultura. O assunto é tema do registro feito pelo grupo Saudáveis Subversivos, uma organização social que trabalha com audiovisuais e linguagens artísticas e que hoje estreia aqui no Jornal Futura. Veja. Moradores do bairro do Vegel do Lago, zona sul de Maceió, ocuparam um prédio público abandonado para torná-lo um centro cultural autogestionado, dando abrigo a diversas manifestações culturais existentes na região. O Núcleo Cultural Benedito Pereira, mais conhecido como Núcleo Cultural da Zona Sul, nasceu dos esforços de Mestre Bill, um funcionário da Marinha Mercante que, após aposentado, criou no local uma escola de mar e pesca para passar seus conhecimentos aos jovens do bairro. Com sua morte, o prédio que já abrigava grupos de folguedos populares e capoeira sofreu uma invasão, a princípio desordenada, mas que hoje tem evitado que vários jovens do bairro enveredem pelo caminho da criminalidade. Mas o mais interessante aqui é porque todo mundo acompanha todo mundo. Então é muito interessante isso, porque sem isso acho que a gente estaria no mundo da criminalidade ou coisa pior. Mamãe, eu vou ter que entrar num copo de roda, mamãe. Ela perguntou, por que, meu filho? Eu digo, mamãe, o copo de roda está ajudando a minha vida. Ultimamente estou fazendo cada besteira. O prédio serve de moradia para famílias desabrigadas, ao mesmo tempo que acolhe grupos de dança, teatro, hip-hop e folguedos populares, tendo o Bumba Meu Boi como a principal atividade. O boi aqui na Zona Sul mudou muita gente está vivendo em marginalidade, com um negócio de aviãozinho, tráfico de droga. E quando a gente começou a trabalhar com esse projeto junto com a comunidade, o menino deixou mais de ir para esse lado de marginalidade e partiu para o lado do boi, para a cultura. Um boi não podia se encontrar num bairro de outro que tinha briga, confusão, e até às vezes chegava até a tirar a vida do outro. E nesse projeto da Zona Sul, a gente acabou com isso. Hoje, o principal desafio é a regularização do espaço junto ao poder público e o reconhecimento da importância desse espaço cultural pela sociedade em geral. Agora, a nossa grande luta está sendo acomodada, né? Aqui a gente trabalha de janeiro a dezembro, né? São as atividades culturais que existem durante um ano. Nós temos aqui no Cultural da Zona Sul. Às vezes eu me encontro com várias mães aí no centro da cidade e elas agradecem porque o filho está aqui, né? Eu vim também da área de risco, hoje eu conheço o Brasil inteiro, conheço o estado, fui inserido na sociedade, hoje eu tenho uma posição mais ou menos e por isso que eu acredito no projeto social que está sendo feito aqui. Ei, Ganga Zumba, quem foi zumbi, gritou a liberdade até o fim. Oi, aí. Aqui a gente termina esta edição do Jornal Futura de hoje. Até amanhã.